Nessa atividade, nós vamos verificar graficamente a influência dos parâmetros do sistema na resposta de vibração. Considere um sistema que tem uma massa de 50 kg e uma constante elástica da mola de 200 Newton por metro. E a condição inicial é que essa massa ela vai ser deslocada 0,15 metros para a direita. Qual é a resposta do sistema se a gente liberar esse sistema? Já que existe uma quantidade de energia potencial elástica acumulada na mola porque ela foi esticada. Então, a tendência do sistema é retornar à posição de equilíbrio. Mas vai ou não oscilar? Nós podemos ter uma resposta de um sistema classificado como subamortecido, é aquele que o amortecimento ele é pequeno, o fator de amortecimento zeta ele é menor do que 1. E quando isso vai acontecer? Quando a gente tiver um coeficiente de amortecimento menor do que o coeficiente de amortecimento crítico. O sistema ele pode ter, dependendo da quantidade de amortecimento, uma resposta de sistema criticamente amortecido, é aquele em que o fator de amortecimento é igual a 1. Neste sistema, não há oscilação da massa. O sistema ele retorna rapidamente à posição de equilíbrio. Então, uma vez que a gente puxa essa massa 150 milímetros à direita e a gente libere o sistema, ele vai retornar a essa mesma posição. Isso porque? Devido à quantidade de amortecimento presente. Quando nós temos um amortecimento considerável, então um coeficiente de amortecimento, um coeficiente de amortecimento maior do que o amortecimento crítico, o sistema ele também não oscila. A resposta dele vai ser retornar à posição de equilíbrio. A diferença entre o sistema criticamente amortecido e o sistema superamortecido é que no sistema criticamente amortecido, a massa ela retorna mais rapidamente à posição de equilíbrio. Isso é particularmente interessante em alguns dispositivos. Nós podemos pensar, por exemplo, uma arma de disparo de grande escala, em que nós queremos que o sistema ele retorne o quanto antes à posição de equilíbrio para que possa haver o próximo disparo. Seria, por exemplo, um exemplo de aplicação. Como que essas quantidades se relacionam? Né? Nós vimos que os parâmetros físicos do sistema eles se relacionam da seguinte forma em relação a zeta, que vai nos permitir verificar qual é o tipo de resposta que o sistema ele vai apresentar. Dependendo do quê? Da massa do sistema, da constante elástica da mola e da quantidade de amortecimento presente. No caso aqui do sistema criticamente amortecido, o valor do coeficiente de amortecimento que faz zeta ser igual a 1 é igual a 200. Então, se nós tivermos uma quantidade de amortecimento menor do que esse valor, para esse parâmetro de massa e constante elástica da mola, nós vamos ter um sistema subamortecido. Se nós tivermos para este sistema um amortecimento maior do que esse valor, nós vamos ter um tipo de amortecimento de sistema, né, superamortecido. Dependendo da aplicação, do projeto que você esteja desenvolvendo, você vai ter interesse, então, em ter um sistema subamortecido, ele vai oscilar, um criticamente amortecido, que não oscila e retorna rapidamente à posição de equilíbrio, ou um sistema superamortecido, que também não oscila e retorna à posição de equilíbrio. Então, matematicamente, é possível a gente determinar, sabendo os parâmetros físicos do sistema, qual é o tipo de resposta que ele vai apresentar devido a uma perturbação inicial. Vamos ver graficamente como que fica a equação da posição da massa em relação ao tempo em função do tempo, quando o coeficiente de amortecimento é igual a 20. Nós temos essa resposta do sistema, a oscilação, ela diminui no tempo.
Quando nós temos um coeficiente de amortecimento igual ao amortecimento crítico, neste caso, zeta igual a 1, nós temos essa resposta do sistema. Não há oscilação, ele parte da posição inicial e, ao longo do tempo, encontra a posição de equilíbrio. A amplitude do movimento vai diminuindo. E para o sistema superamortecido, nós escolhemos aqui um coeficiente de amortecimento maior do que o amortecimento crítico, que poderia ser a quantidade de amortecimento presente no sistema, por exemplo. Ao plotarmos esses três gráficos juntos, perceba, essa função aqui representa um movimento subamortecido, essa função representa um movimento criticamente amortecido e esta função em vermelho representa o sistema superamortecido. Se porventura a gente aumentasse a massa do sistema, o que aconteceria com os parâmetros? Se a gente passasse agora a massa para 60 kg, nós vamos perceber que a frequência natural do sistema ela diminui. Por quê? Porque a massa aumentou. E a frequência natural do sistema se relaciona à massa da seguinte forma. Então, se a massa aumentou, nós temos uma influência aqui no cálculo do coeficiente de amortecimento crítico, que faz o zeta ser igual a 1. Nós vamos ter o produto, né, de 1 vezes 2 vezes a massa vezes a frequência natural de vibração. O novo valor do amortecimento crítico agora é de 219 Newton vezes segundo por metro. Ao aumentarmos a massa, notem, aqui para 50 o coeficiente de amortecimento crítico era 200, quando a gente aumentou para 60, nós temos um coeficiente de amortecimento de 219, ele aumentou. Então agora, essa seleção aqui do amortecedor, se nós queremos um amortecedor, um sistema com uma resposta de vibração em que ele oscile, nós temos que escolher um valor de amortecimento menor do que esse. Por exemplo, 80. 80 Newton vezes segundo por metro vai nos dar um sistema subamortecido. Note aqui, ó, a razão de amortecimento é de 0,37. Menor, né? O coeficiente de amortecimento é menor do que o coeficiente de amortecimento crítico. Se nós quisermos uma resposta superamortecida, nós temos que escolher um valor de coeficiente de amortecimento maior do que esse, lá na fase do projeto. E aí nós vamos ter, então, um zeta maior do que 1, que é o que acontece aqui. Graficamente, qual é a resposta do sistema? Para o sistema subamortecido, com os parâmetros apresentados, é essa a resposta. Aqui com amortecimento crítico e com amortecimento superamortecido. A resposta do sistema para um movimento superamortecido. E aqui os três movimentos juntos. Se não for na fase de projeto, né, nós estivermos estudando um sistema em que a gente conhece a massa, conhece a rigidez do sistema, e a gente vai verificar a quantidade de amortecimento presente, por meio de experimentos, por exemplo, o coeficiente de amortecimento crítico a gente consegue calcular matematicamente. E aí, se a gente conhece esse coeficiente, a gente pode, lá do sistema, né? A gente vai poder verificar se a resposta vai ser subamortecida, criticamente amortecida ou então superamortecida. Com essa atividade, nós conseguimos ver a influência desses parâmetros na oscilação do sistema.